Oi, tudo bem? Nessa oportunidade eu vou apresentar a técnica de absorção atômica com forno de grafite. Esta técnica utiliza basicamente o princípio de que átomos livres gerados em um atomizador são capazes de absorver radiação de frequência específica vinda de uma fonte de radiação. A quantificação dos átomos no vapor obedece à lei de Beer, que indica que quando um feixe de radiação ultravioleta ou visível passa através de um meio contendo átomos gasosos, transições eletrônicas são promovidas pela absorção de fótons, diminuindo com isso a intensidade do feixe incidente. A diminuição dessa intensidade determina a absorção atômica e sua quantificação é feita num determinado comprimento de onda. Assim, a medida da absorvância é diretamente proporcional à concentração da espécie absorvente no vapor. Como a técnica utiliza volumes discretos de amostra na atomização, a medida de absorvância varia com o tempo, gerando com isso sinais transientes característicos para cada elemento. Entretanto, por meio de sistemas eletrônicos especializados, é possível obter diretamente o sinal integrado, onde a leitura da concentração é feita pela integração da área do pico de absorção. De um modo geral, a instrumentação da técnica de absorção atômica com forno de grafita é igual que qualquer instrumento convencional de absorção atômica, que inclui como componentes básicos fonte de radiação, sistema de atomização, monocromador, detector e processador. O que caracteriza mais a esta técnica é a utilização de um atomizador eletrotérmico, que está constituído por um tubo de grafita. Neste tubo ocorre o processo de atomização, o que permite uma maior sensibilidade à técnica devido ao maior tempo de residência dos átomos no caminho óptico. Nesta técnica, a introdução da amostra não requer sistemas de nebulização, porque a amostra é introduzida diretamente no atomizador. Assim, poucos mililitros de amostra são depositados diretamente no forno com a ajuda de uma seringa ou com um automostrador. Entretanto, a precisão e reprodutibilidade da forma manual raramente é melhor que da injeção automática. Se a amostra for sólida, ela não precisa de nenhuma manipulação e é pesada e depositada diretamente na plataforma do tubo. Com relação às fontes de radiação, os instrumentos convencionais usualmente utilizam fontes de linha, o que implica que apenas as linhas do próprio elemento serão emitidas pela fonte de radiação. O uso de fontes de linha torna a técnica altamente seletiva e dispensa o uso de monocromador de alta resolução. Um exemplo de fonte de linha é a lâmpada de cátodo oco, que é constituída de um cilindro de vidro ou quartzo preenchido com um gás inerte a baixa pressão e um cátodo confeccionado com o elemento metálico de interesse. A utilização desta lâmpada limita a técnica para a determinação de um só elemento por vez, o que torna o procedimento de análise relativamente tedioso, em especial se é preciso analisar um grande número de elementos. Além disso, é necessário ter uma coleção de lâmpadas para analisar uma variedade de elementos. As lâmpadas de cátodo oco multielementares são aplicadas a um grupo de elementos com propriedades similares. Entretanto, estas lâmpadas geram altos efeitos de fundo com a matriz. Para minimizar tais efeitos, a lâmpada deve ser combinada com a lâmpada de deutério como fonte secundária e, em alguns casos, é utilizado um campo magnético para melhorar o desdobramento das linhas atômicas. Agora passamos a descrever o sistema de atomização, indicando que é a parte mais importante do equipamento, porque neste dispositivo são gerados os átomos gasosos do analito, em temperaturas que variam entre 1500 e 3000. O aquecimento do tubo é feito eletricamente por contactos elétricos de grafita. Os contactos são mantidos em um compartimento metálico refrigerado em água. Dois fluxos de gás inerte são alimentados ao sistema. O fluxo externo previene a entrada de ar e a incineração do tubo. O fluxo interno de gás, alimentado pelas duas extremidades do tubo, sai pelo orifício central por onde foi injetada a amostra e na saída o gás carrega para fora o ar e o material volátil gerado nos estágios de aquecimento da amostra. Depois da leitura, o fluxo interno purga o vapor do analito utilizando gás hélio ou argônio.
Durante a atomização, o fluxo de gás interno é interrompido para evitar que o analito seja expulso do forno e para garantir uma maior sensibilidade. No obstante, em alguns casos, durante a atomização é utilizado um fluxo reduzido de gás interno para diluir a amostra. Neste esquema do tubo de grafita, podemos observar que ele é aberto em suas extremidades para deixar passar a radiação da fonte, e na parte central tem um orifício para introduzir a amostra. O tubo é aproximadamente de 5 centímetros de comprimento e tem um diâmetro interno um pouco menor que 1 centímetro. A atomização neste forno de grafita oferece maior sensibilidade do que a proporcionada pela atomização por chama, porque o forno aumenta o tempo de residência dos átomos no caminho óptico, o que permite uma maior sensibilidade. Outra característica deste atomizador é que precisa pequenos volumes de amostra. Esses volumes podem variar entre 5 e 10 microlitros, os quais são bem menores do que são utilizados na atomização por chama. O aquecimento da amostra é feito numa série de etapas ou passos programados para remover o solvente. A elaboração correta deste programa de aquecimento é o ponto crítico da técnica para conseguir com sucesso separar o analito e a matriz. E isso exige de uma grande experiência e maior habilidade de parte do operador para encontrar as condições adequadas para cada amostra. Uma amostra não pode ser simplesmente aquecida a temperaturas de atomização, porque a amostra pode espirrar. Para evitar esse problema, deve-se usar um programa de temperaturas, lembrando que a sensibilidade e a precisão do método dependem do programa de aquecimento. Num forno, geralmente é aquecido em 3 ou mais etapas. Na etapa de secagem, o tubo é levado até a temperatura de vaporização do solvente. Na etapa de pirólise, o tubo é levado à temperatura em que a matriz se volatiliza e nessa temperatura é queimado os contaminantes. Dessa forma se separam os componentes da matriz. Na atomização, o forno é levado até a temperatura de atomização do analito por um período de 10 segundos. Nesta etapa, a absorvância atinge o valor máximo e diminui assim a evaporação do analito. A última etapa corresponde à limpeza do tubo, que é feita sob altas temperaturas e com fluxo máximo de gás interno, utilizando gases de purga para a remoção dos gases produzidos na secagem e na calcinação. Para desenvolver um adequado programa de aquecimento, é necessário considerar que altas temperaturas de pirólise podem causar perdas do analito, reduzindo com isso a sensibilidade e repetibilidade do método, enquanto que baixas temperaturas de pirólise irão gerar altas interferências de fundo na curva de absorção, e as temperaturas ótimas de atomização conseguem evaporar completamente o analito e prolongam a vida útil do tubo de grafita. Para desenvolver um adequado programa de aquecimento, é necessário otimizar as temperaturas de pirólise e de atomização, construindo experimentalmente curvas de absorção em função da temperatura para o processo de pirólise e para a atomização da amostra. Em ambas curvas, a altura máxima de absorção determina a temperatura ótima do processo. A partir destas curvas também se pode observar a temperatura em que o analito é totalmente volatilizado. A comparação dos dados obtidos desta curva com as propriedades físicas do analito e seus possíveis compostos envolvidos nos pode ajudar a propor o mecanismo de atomização que acontece no forno de grafita. Lembrando que o mecanismo de atomização depende principalmente da natureza química do analito, da disponibilidade de sítios ativos, das espécies gasosas formadas dentro do forno, da temperatura de atomização e do aquecimento do forno de grafita. O desempenho do atomizador também será
influenciado por la forma de aquecimiento del tubo de grafita. Un aquecimiento longitudinal gera diferentes distribuciones de temperatura dentro del tubo. A parte central apresenta un mayor aquecimiento en relación a las extremidades, o que provoca a condensación da matriz y do analito nas extremidades por estar en menor temperatura. Es por eso que no aquecimiento longitudinal é gerado elevados efeitos de memoria no tubo. Esses efeitos de memória estão relacionados com a atomização incompleta de analitos e com a má limpeza do tubo. Já no aquecimento transversal, ele garante a uniformidade da temperatura ao longo do tubo, reduz os efeitos de memória de análises anteriores e gera um bom desempenho do método devido à estabilidade térmica do forno. Para e uniformar as condições de atomização, também é recomendado o uso de tubos com plataforma, o qual a plataforma sirve como porta-amostras. Entretanto, o tempo requerido para atomizar uma amostra é maior porque é necessário que o tubo atinja uma temperatura maior para que a plataforma alcance a temperatura de atomização. O desenvolvimento do programa de aquecimento neste tipo de tubos deve considerar que o uso de plataforma atrasa o aquecimento e o resfriamento do atomizador. Outro cuidado que deve ser tomado em conta está referida à posição da amostra. Ela precisa ser colocada exatamente sobre a plataforma e não na parede do tubo. Se injetamos a amostra desde uma posição muito alta no tubo, a amostra pode respingar ou dispersar por todo o tubo e isso vai alterar a resposta da leitura. Se a atomização acontece na parede do tubo, ela será muito rápida e acontecerá antes que a temperatura da plataforma atinja a temperatura do gás inerte, o que gera erros de medição mostrando sinais fracos na leitura da análise. Entretanto, se a atomização acontece na plataforma, ela é mais demorada, porém apresenta menores interferências na medida e gera sinais mais intensas e simétricas. Nesse sentido, a utilização de plataforma proporciona resultados mais exatos, porém precisa de maiores cuidados. E cabe lembrar que este tipo de tubo não é recomendado para elementos refractários porque ele diminui a linearidade da curva de calibração dos elementos refractários. Outra forma de aprimorar o método analítico é por meio do uso de modificadores químicos que fornecem estabilidade térmica ao analito e permitem o uso de altas temperaturas de pirólise, melhorando a eliminação da matriz e minimizando as interferências durante a atomização. Um modificador, que geralmente é um sal inorgânico, deve ser adicionado à amostra e a todas as soluções analíticas numa concentração bem maior do que o analito. O modificador pode tornar os interferentes mais voláteis ou tornar o analito mais refratário. Por exemplo, para evitar a interferência do cloreto de sódio da água do mar na análise de manganês, é usado nitrato de amônio como modificador. Desta forma, o cloreto de amônio é eliminado em temperaturas abaixo de 400 graus Celsius. E assim, o sinal do interferente é reduzido e deixa de manifestar-se nas leituras. As características de um atomizador químico ideal implica que o modificador deva melhorar a estabilidade térmica do analito na temperatura máxima de pirólise. Ele deve ser aplicável a vários elementos. Não deve ter um efeito negativo na vida útil do tubo. Deve estar disponível em alta pureza e não deve provocar alta radiação de fundo. O nitrato de paládio misturado com nitrato de magnésio é considerado como um modificador universal porque verificou um bom desempenho para 21 elementos químicos. Como o modificador químico atua de duas formas, combinando-se com o analito
para aumentar sua estabilidade térmica ou combinándose com a matriz para aumentar sua volatilidade, a estabilidade térmica do analito depende da concentração do modificador. E essa concentração é determinada e monitorada com os sinais de absorvância das leituras, ressaltando que os sinais devem ser, no possível, simétricos e intensos, e não mostrar interferências do fundo. Para garantir um bom desempenho do método analítico com relação à seletividade, sensibilidade, precisão e exatidão, é recomendado que o analito tenha uma maior estabilidade térmica que a matriz, e que a evaporação da amostra deva ser feita a partir da superfície da plataforma para obter espectros reprodutíveis e com maior sensibilidade. A atomização deve ser realizada sem fluxo de gás inerte e deve-se realizar uma adequada seleção dos modificadores. Entretanto, devemos lembrar que o desempenho do método analítico depende principalmente da amostra, do programa de aquecimento, do modificador químico e do modificador químico empregado. Agora passamos a explicar as vantagens e desvantagens desta técnica. A técnica de absorção atômica com forno de grafita é mais sensível do que a técnica de absorção atômica com atomizador de chama, uma vez que o vapor atômico está confinado em um menor volume e apresenta um maior tempo de residência do analito no caminho óptico. Entretanto, o tempo de análise e as chances de interferência são bem maiores neste equipamento. Estas interferências se dão porque o analito e os componentes da matriz estão mais concentrados no interior do fundo. Daí a importância da etapa da pirólise, onde se tenta simplificar ao máximo a matriz para que não interfira no momento da atomização. Além da maior sensibilidade, pode-se indicar que a técnica também utiliza pequenos volumes de amostras. E, devido à sua capacidade de analisar diretamente amostras sólidas, faz que suas aplicações sejam maiores. Os efeitos de interferência química são mais frequentes e severos na atomização no forno de grafita que na atomização em chama. É por isso que em muitos textos é recomendado que a absorção atômica com forno de grafita seja aplicado somente quando a atomização por plasma ou por chama produzam limites de detecção inadequados ou quando a quantidade da amostra seja extremadamente limitada. Entretanto, os limites de detecção desta técnica são bem maiores que outras técnicas. Apesar das características favoráveis em diversas matrizes, o número de aplicações ainda é pequeno para esta técnica. Entretanto, se sabe que ela é recomendada para determinar elementos em amostras de difícil solubilização e para determinar concentrações a níveis de traço, ou em situações nas quais a disponibilidade da amostra é muito pequena. Atualmente, a técnica é utilizada para analisar traços de metais pesados em alimentos, bebidas e outras amostras devido à sua alta sensibilidade, especialmente para determinar traços de contaminantes em água doce e materiais biológicos. Agora, como exemplo de aplicação, vou mostrar os resultados de um artigo publicado em 2016. Nesse trabalho foi determinado os teores de chumbo, cádmio, cromo, cobre e níquel em 25 amostras de chás da China, usando a técnica de absorção atômica com forno de grafita. Na China, aparentemente, havia a possibilidade dos chás estar contaminados com metais, os quais estariam intoxicando gradualmente as pessoas que bebem tais chás. Se sabe que a maioria dos metais pesados tem efeitos cancerígenos e podem ser acumulados gradualmente em diferentes órgãos, afetando negativamente a saúde.
A contaminação do chá pode ter acontecido durante o crescimento da planta, ou no transporte, na embalagem, ou durante o processamento do chá. O método analítico desta pesquisa utilizou como fonte de radiação uma lâmpada de xenônio para todos os elementos. O gás de proteção e purga foi o argônio de alta pureza. As leituras de absorvância foram feitas nas linhas atômicas específicas para cada elemento. Como material de referência certificado foi utilizado um chá verde. As curvas de calibração foram feitas para cada metal a partir de seus respectivos padrões. Como modificadores químicos foram usados soluções de ácido nítrico, fosfato de amônio e nitrato de magnésio. Eles foram selecionados porque são adequados para determinar metais pesados em alimentos e amostras biológicas. Inicialmente, as 25 amostras de chás foram secadas e moídas, e aproximadamente 0,25 gramas de chá foi pesado e submetido à digestão com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, numa temperatura de 190 graus Celsius por um tempo de 30 minutos. Depois, as amostras foram resfriadas, evaporadas, diluídas com água deionizada e depois foram analisadas no equipamento de absorção atômica com forno de grafita. A quantidade de volume injetada no equipamento foi de 20 microlitros. Neste volume está incluso os modificadores. As digestões foram feitas em triplicado. As temperaturas de pirólise e atomização foram optimizadas para os 5 metais a partir das leituras de absorção obtidas para diferentes temperaturas e diferentes volumes de modificador. As curvas de absorvância mostraram que os modificadores intensificaram os valores da absorvância do analito, e de acordo com a variação do volume do modificador, foi constatado que a quantidade ideal de modificador é 5 ml para cada elemento. Para otimizar as temperaturas e os volumes, após otimizar as temperaturas e volumes de modificador, foi proposto um programa de temperaturas que inclui 4 etapas: secagens, pirólise, atomização e limpeza. A taxa de aquecimento foi lenta na secagem para prevenir possíveis perdas do analito, e a pirólise removeu a maioria dos elementos da matriz, minimizando a perda do analito. Para avaliar o método, foram analisados os coeficientes de correlação das curvas de calibração, considerando que as curvas eram lineares e não lineares, e com a ajuda de um software estatístico, determinou-se que os melhores coeficientes de correlação corresponderam às curvas não lineares, portanto, elas foram utilizadas para quantificar a concentração dos metais. Testes de recuperação também foram realizados para determinar a precisão do método. Os testes de recuperação foram feitos em 4 replicadas, e as leituras da concentração de cada solução analisada no equipamento foi feita em 6 replicadas. A precisão representada pelo desvio padrão relativo variou entre 1,7 e 6,5. Para a avaliação da precisão do método, os metais foram determinados num material de referência certificado, usando o mesmo método. A recuperação e precisão e exatidão do trabalho indicou que o método quantitativo empregado é apropriado para medir os traços de metais. Então, após validar o método, foi determinado a concentração dos 25 chás, e os resultados mostraram que os níveis de chumbo, cobre e níquel eram muito maiores do que nos outros tipos de chás, o que demonstrou que realmente os chás estavam contaminados com metais pesados. Bom, todo isso foi o trabalho. Muito obrigada pela atenção.